Então vamos em Mateus capítulo 13, por favor, em reverência à palavra de Deus. Vamos nos colocar em pé. E vamos ler, primeiramente, até o versículo 15. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque àquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas àquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Oremos. Nosso Deus e Pai, humildemente suplicamos a Ti a Tua bênção e a Tua direção para o estudo da Tua palavra, agora, neste momento, essa noite. Esteja conosco, Senhor Deus, nos fortalecendo, nos dando entendimento, nos ajudando, Senhor Deus, a sairmos daqui fortalecidos e edificados pelo Senhor, pelo Teu poder. Pedimos humildemente, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos? Deixa eu passar para os irmãos aqui o contexto dessa parábola. Jesus, ele se apresenta como o rei da nação judaica. Ele se apresenta como o rei de Israel. Ele vem mostrando que ele é o rei, primeiro pelo seu precursor, João Batista, que vem anunciando a chegada do Messias. Depois Jesus demonstra que ele tem autoridade sobre a natureza, autoridade sobre as enfermidades, autoridade sobre os demônios, autoridade sobre a lepra, autoridade sobre tudo. Ele manda e ele obedece. E ele prova para a nação que ele é rei de várias maneiras, não só através dos seus ensinamentos, das suas palavras, como também através dos seus sinais. Quando chega a determinado ponto, no livro de Mateus, Jesus ele faz um milagre extraordinário, onde ele cura um endemoniado, e ali os líderes da nação, os fariseus, os saduceus, os escribas, eles olham para Jesus e dizem que o que ele está fazendo, os milagres, os sinais que Jesus está realizando, ele está realizando no poder de Beelzebub, o príncipe das moscas, o deus das fezes e das moscas, Satanás, que é o próprio Satanás, o deus das fezes e das moscas, o deus nojento, horrível, que vem apenas para estragar aquilo que é santo e profanar, aquilo que é limpo, puro, santo e belo aos olhos de Deus. Então Jesus fala que aquilo ali é, em primeiro lugar, uma blasfêmia enorme contra o Espírito Santo. Jesus fala: o que vocês estão falando não faz sentido.
Não tem lógica, porque todo reino dividido contra si mesmo subsistirá. Ninguém que quer vencer uma batalha luta contra si mesmo. Então, se Jesus ele estava expulsando demônios pelo poder de demônio, o demônio é louco, então. Ou ele vem para destruir, ou ele vem para salvar. Então, o que ele estava dizendo não era lógico. E segundo, se ele fazia aquilo pelo poder do diabo, então os filhos daqueles fariseus, os filhos daqueles saduceus ali, estavam expulsando demônios no poder de quem? Entende? Eles estão se condenando. Se eles dizem que Jesus estava expulsando demônios no poder de Satanás, então eles também estavam fazendo isso. Então, na loucura deles de rejeitar a Cristo, de rejeitar o Messias, que estava se apresentando para eles com todos os sinais, com todas as palavras e evidências de que ele era o escolhido da nação, o escolhido de Deus para a nação, na loucura eles blasfemam e rejeitam, porque eles não querem aceitar que ele é o rei da nação. Eles não querem aceitar que Jesus Cristo é o enviado de Deus. Então eles se fizeram cegos, não queremos ver, e eles taparam seus ouvidos. Não queremos ouvir o que esse homem está dizendo. Em outras palavras, nós rejeitamos isso. Nós rejeitamos esta palavra. Nós rejeitamos esse homem como enviado de Deus, apesar dos milagres. Então, Jesus diz para eles que eles blasfemaram contra o Espírito Santo e aquilo ali não teria perdão para eles. Jesus passa então a partir dali virar as costas para eles e ensinar para a nação judaica através de parábolas. Através de parábolas. Ou seja, seriam para nós hoje como se nós estivéssemos dizendo, ele ensina através de códigos. Você tem que decifrar os códigos. Decifrar o que Jesus está querendo dizer. Ele passa a codificar a sua mensagem. Só entende aqueles que realmente pela fé aceitam e creem que ele é o Messias. Aqueles que de bom grado recebem a palavra do reino, aqueles que de bom grado entendem pelos sinais e pelas palavras que ele é o Messias, e de bom grado então recebem e estão dispostos a segui-lo por onde quer que ele vá. Entregam a sua vida a ele para segui-lo e esperar o momento que ele vai inaugurar o seu reino. Então ele conta a primeira das parábolas, a série das palavras que é registrada pelo menos aqui por Mateus, é a parábola do semeador, para explicar aquilo ali que estava acontecendo. Ele está semeando a palavra e alguns estão rejeitando e outros estão aceitando. E dentro desse contexto eu quero trazer para os nossos dias uma aplicação quanto à pregação do Evangelho. O contexto aqui é a pregação do reino, é para os judeus. Mas nós vemos que a mesma reação acontece em relação à pregação do Evangelho de Cristo. Ou seja, Cristo é o Senhor, Cristo é o Salvador. Todos pecaram, todos estão afastados de Deus, destituídos da glória de Deus, separados de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação não se dá pelas obras, a salvação se dá pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz, no Calvário. Você crê nisso? Você crê que este é o Filho de Deus? Esta é a mensagem do Evangelho. Você se arrepende dos teus pecados? E quando nós pregamos essa mensagem do Evangelho, não de forma tão curta assim, mas óbvio, de uma forma mais clara e mais explicada, a pessoa tem que tomar uma decisão frente àquilo em que ela está sendo desafiada, frente àquilo que está sendo jogado para ela, lançado para ela. Então nós vemos aqui, vamos aqui, olha, ele diz assim: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho. É uma semeadura, é um tipo de semeadura diferente da tradicional, onde você cava um buraco, prepara a terra, ara a terra, prepara um buraco, coloca ali a semente, enterra aquela semente. É um tipo de semeadura diferente. Havia esse tipo de semeadura naquela época. Para ganhar tempo, sendo ele um semeador, um agricultor que trabalhava sozinho, para ganhar tempo e espalhar mais rápido aquelas sementes, ele aproveitava a ação do vento, vinha com um saquinho de sementes aqui no seu lado e ia jogando a semente, e o vento levava aquela semente, espalhava aquela semente para ele, né? Então ele ia jogando.
andando, caminhando e espalhando a semente. E Jesus fala que uma parte dessa semente caiu junto ao caminho, ou seja, um solo duro. Sabe aquele solo que as pessoas vão sempre passando ali e logo cria aquele caminho, né? Aquela terra pisada. Parece, é duro, tão duro quanto o cimento às vezes, né? Você passa carro, passa caminhonete, passa caminhão ali e não desliza, porque já é uma terra dura, pisada. Então a semente cai e não faz diferença nenhuma, ela fica na superfície, ela não tem profundidade nenhuma, não aprofunda nenhum centímetro. É o solo duro, pisado. E diz que por a semente ficar então exposta, vieram as aves e comeram, né? É natural, não é? É como Deus aqui fazendo com que alimentando os pássaros, né? E quando semeava uma parte da semente, versículo 5, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Então os pedregais, ele cai numa área onde tem pedras, e tem um pouquinho de terra ali, e logo a semente começa a crescer, mas encosta na rocha. Tem terra, mas ela logo para de crescer. A semente não consegue se aprofundar mais, porque o solo é rochoso por baixo. É pedregal. Então ela não consegue aprofundar mais, fica raso. E por estar raso, cresce rapidamente. Mas veja só o que acontece. Versículo 6. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se. Por quê? Porque não tinha raiz. Não tem água, não tem nutrientes, não tem terra para dar nutrientes, não tem água para regar a planta. E logo, por mais que ela cresceu rápido, aparentemente rápido e bonita, logo ela se seca, não aguenta o ardor do sol que vem para queimar. Parece a nossa Brasília, né? Nessa época aí de seca, que o gramado vai ficando todo marrom, né? Vai secando tudo. Depois ele fala então, do versículo 7, e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Ou seja, ela até cresceu, a semente dela até tinha profundidade, tinha nutrientes, tinha água, porém, ela tinha os espinhos em cima, que escondiam o sol e sufocavam ela. Então, sem o sol, a gente sabe que a planta precisa terra, água e sol. Sem o sol, nada feito. E aí logo ela fica ali sufocada, não consegue crescer porque os espinhos estão sufocando, e ela também não consegue desenvolver, dar frutos e ir para frente, fica parada ali, estagnada. Não faz nada, não acontece nada. E outra caiu em boa terra, uma terra fofa, uma terra boa, e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Deu para entender? Se eu estivesse lá, eu não entenderia nada. O que Jesus quis dizer com isso? Eu particularmente não entendi nada. Simplesmente é uma história de um semeador, não é? Então os discípulos, tão seres humanos quanto nós, se aproximam de Jesus e falam: Senhor, que história foi aquela? Porque o Senhor está sempre aqui ensinando para nós claramente acerca do reino, acerca da vinda. E de repente o Senhor conta uma história de agricultor que para nós não tem sentido nenhum. Será que Jesus está ficando louco? Mas não, ele não está ficando louco. Algum propósito tem ele contar essa história. E Jesus fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos voltam a Jesus e falam: por que eles falam por parábolas? E respondendo ele, disse-lhes: porque a vós que creem nele é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque àquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem. E Lucas completa esse versículo dizendo: até aquilo que parece ter, lhe será tirado. Lhe será tirado. Bom, aquele que tem, se dará. Aquele que tem o quê?
Aquele que tem o quê? E aquele que não tem vai ser removido, vai ser tirado. E até aquilo que ele tem vai ser tirado também. Até eu faço essa pergunta, mas espera, ele não tem, se ele não tem, como vai tirar aquilo que ele tem? Que versículo um pouco difícil de entender, não é? Mas entenda no contexto do que está acontecendo. Jesus está falando daqueles que creem nele. Então aqueles que têm fé em Jesus, se dará mais revelação, se dará mais entendimento, se dará mais conhecimento, se dará mais bênçãos. E aquele que não tem, que não crê, que tapa os seus olhos e seus ouvidos para a palavra de Deus, até aquilo que ele acha que tem, aquela fé hipócrita, aquela fé fingida, aquelas bênçãos forjadas sobre a Deus, dizendo que é Deus, até aquilo lhe será removido. Então, ou seja, ele não terá a bênção e a salvação que Deus oferece. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque eles, vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não o percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram, vocês vejam o que eles fizeram, ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Jesus estava na presença deles, realizando sinais e milagres. Eles vendo aquilo, não aceitaram aquilo no seu coração, endureceram o seu coração. Disseram: não, isso não é de Deus, isso não é a palavra de Deus, esse homem não é de Deus. E fecharam seus olhos, e ouviram de mau grado, e fecharam seus olhos, e endureceram o seu coração. Ou seja, a mente deles, que é o coração, se tornou fechada para a palavra de Deus, para a revelação de Deus. Eles não aceitavam a revelação de Deus. Então Deus diz: por causa disso, agora eu estou endurecendo o coração de vocês. Agora eu vou falar com vocês, e mesmo que vocês queiram entender, vocês não vão entender nada, porque agora vocês estão debaixo da maldição, e vocês não têm mais chance de vir a mim, de entender que eu sou. Salvo algumas exceções, não é? Salvo algumas exceções. Que essa exceção Deus chama de remanescente, que é uma demonstração da misericórdia de Deus. Se você ler lá em Romanos capítulo 11, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre: ai de nós, se Deus não reservasse um remanescente, todos nós estaríamos perdidos, os judeus. Então Deus endureceu o coração do povo e pela misericórdia dele salvou alguns para si, porque ele tem que cumprir com as suas palavras e com as suas promessas. Mas na sua maioria, eles não conseguiam mais compreender que Cristo era o Messias, mesmo que eles quisessem. Eles veriam Cristo falar, ouviriam Cristo falar, mas eles não conseguiriam compreender o que estava acontecendo. Hoje pela manhã eu falei com os homens sobre o endurecimento do coração e a seriedade que é isso, tanto para o ímpio quanto para o crente. O endurecimento do coração, irmãos, é coisa séria, é perigosa. Temos que tomar cuidado para não cairmos nessa armadilha. E se você não crê em Cristo ainda como teu Salvador, cuidado. Se você não crê em Cristo ainda como teu Salvador, e você vem, participa dos cultos e ouve as mensagens domingo após domingo, e a palavra de Deus fala com você, e você endurece o teu coração, e na hora do apelo, que é aquela hora que você deve se colocar diante de Deus e dizer: Deus, obrigado pela tua palavra, eu me rendo diante da tua palavra, eu aceito a tua palavra. Ao invés de você fazer isso, você gasta os teus pensamentos com outras coisas, ou você não ora, ou você simplesmente ora rapidamente: Senhor, obrigado pelo culto, amém, estou indo embora. Cuidado,
se você está rejeitando a palavra de Deus. Cuidado se você está rejeitando o apelo de Deus para a tua vida. Pode ser que Deus endureça o teu coração. E mesmo que você queira agora entender a palavra de Deus, você não consiga. Isso é sério. Os homens já viram, mas nós vamos repetir. Veja só rapidamente comigo. No livro de 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2. Versículo 25. Eli repreendendo os seus filhos. Pecando o homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouvir a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Eli, o sacerdote, está repreendendo eles para que eles se arrependam, param de fazer os pecados que eles estavam cometendo, profanando o tabernáculo, desonrando o nome de Deus diante do povo. Repreende eles e eles não conseguem parar de cometer aquele pecado. Mas por quê? Porque o Senhor os queria matar. Deus não deu arrependimento para eles. Outra passagem que nós vemos se encontra em 2 Crônicas 25, 20. Porém, Amazias não lhe deu ouvidos, porque isto vinha de Deus, para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. Amazias estava pecando, fazendo o que era mal, fazendo o que era errado aos olhos do Senhor, e então ele é repreendido pelo profeta. Mas ele não deu ouvidos para o profeta, ele não se arrependeu, ele continuou no seu erro. Deus não trouxe ele ao arrependimento. Por quê? Porque Deus queria entregá-los nas mãos de seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. Deus tinha um propósito. Deus queria ensinar uma lição para a nação, de que não se deve buscar falsos deuses. Deus tinha um propósito com os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Não se deve profanar o santuário. Não se deve profanar o que é santo. Não se deve misturar o santo com o profano. Então, para que todos ali entendessem. No caso de Faraó no Egito, Deus levanta Faraó para, através de Faraó e da destruição do Egito, mostrar o seu poder, mostrar a sua ira, mostrar a sua indignação contra aquela nação idólatra, que cria em tudo quanto é tipo de Deus, Deus sapo, Deus sol, Deus lua, Deus rio, Nilo. E Deus mostra, nenhum desses deuses são fortes, são poderosos. Veja o meu poder. E destrói na destruição daquelas 10 pragas. Cada praga ele está desonrando e destruindo um daqueles deuses que os egípcios criam, aceitavam, acreditavam. E não só isso, mas ele mostrava para a nação também o poder dele. Faraó não endureceu seu coração. Quem é Deus? Quem é Deus? Não conheço Deus. Piora o trabalho. Vamos mandar os judeus trabalharem mais. Dobra o trabalho deles. E aí Deus vai e endurece o coração de Faraó. E por mais que ele quisesse, ele não conseguia mais. Irmãos, isso é muito sério. Veja que, voltando para Mateus, Isaías já profetizou isso. A nação, dia após dia, com o próprio Cristo encarnado, com a lei, com os profetas, com tudo, rejeitando a Deus, rejeitando o poder de Deus. E Deus fala: agora vocês não vão conseguir mais também vir ao arrependimento. Eu lembro de uma história que eu ouvi recentemente, de um homem que pregava o evangelho para o seu amigo.
pregava o evangelho para o seu amigo, sempre pregando, sempre convidando ele para vir a Cristo. E aquele homem sempre dizendo, não, depois. Sim, tudo bem, mas depois eu creio em Cristo. Não, eu não quero Cristo. Não, isso aí não é para mim. E os anos se passaram e ele sempre dizendo não. Até que chegou uma situação que aquele homem estava em um leito, em um hospital. E ali o amigo dele fez o apelo novamente, pregou o evangelho para ele novamente, falou, você não quer entregar a tua vida a Cristo? Ele falava, eu sei que eu preciso. Eu até quero, mas eu não consigo. Eu não consigo. Será que foi endurecimento da parte de Deus? Não sei. Esse é um mistério, não é? Mas pode ser que sim. Pode ser que sim. Cabe a você e a mim julgar quem está com o coração endurecido? Cabe a você e a mim julgar quem Deus já endureceu o coração? Claro que não. Mas cabe a você e a mim cuidar do nosso coração, da nossa mente. Cabe a você e a mim, cada um de nós, ouvirmos a palavra de Deus com submissão, com humildade, dizer, Senhor, por favor, se o meu coração está duro, quebranta, quebra, amolece, faz o meu coração de pedra no coração de carne, ajuda-me a ouvir a Tua voz, ajuda-me a enxergar a Tua vontade, abre os meus olhos, Senhor, eu quero ver, sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Cuida, Senhor, do meu coração, porque o meu coração é enganoso, é miserável, é corrupto. Ó Senhor, esclarece a minha mente, abre os meus olhos. Não permita que o meu coração se endureça. E quantos, irmãos, quantos estão nesta situação, com o coração duro? Ouvem a pregação do Evangelho, ouvem a mensagem do Evangelho e dizem, não, eu não quero, eu não aceito, isso não é para mim, depois eu quero, depois eu tomo uma decisão, e ficam adiando, e ficam brincando com a sorte. Rejeita Deus. Você está dando um maior motivo ainda para Deus dizer, foi você quem não quis. Concorda comigo? Deus te oferece salvação e você diz, não. Então, se você não quer, você não vai ter. Há injustiça da parte de Deus? Você disse não, então tudo bem, eu não vou te dar. E a pessoa está ali no inferno, queimando, sofrendo, por trilhões e trilhões e trilhões de anos, por toda a eternidade sem fim. Mas Deus, por quê? Eu te ofereci, você que não quis. Então, irmãos, oremos, porque há muitas pessoas com corações duros por aí, mas Deus pode quebrantar. O Espírito Santo é Deus também, e o Espírito Santo pode, só Ele pode convencer o pecador, trazer ao pecador arrependimento, quebrantar realmente a vida e o coração do pecador e trazer ele ao arrependimento e a salvação que há em Cristo Jesus. Oremos muito por salvação de almas. Não tente pregar o Evangelho. Nós tivemos lá o treinamento para evangelismo. Por favor, não foi dito isso lá. Mas por favor, não tente pregar o Evangelho no teu poder, na tua força. Esteja cheio do Espírito Santo. Se você está cheio do Espírito Santo, às vezes sem querer você ganha alma. Sem saber, sem querer. Anos depois, alguém vem e liga para você, né, irmão Jorge? Ele estava dando um testemunho. Alguém liga para você e fala, lembra, eu sou teu amigo de escola, da 5ª série. Eu lembro do teu testemunho. Eu lembro como que você falava de Cristo para mim. Eu quero agradecer. Agora, 10 anos depois... Eu não fiz nada, não foi você. Foi o Espírito Santo usando você. Esteja cheio do Espírito Santo. Amados, olha só. Então, crentes, cuidado, porque o pecado endurece o coração do crente. O pecado endurece o coração do crente. Tá? Veja só, estamos em Mateus capítulo 13, para os que chegaram, sejam bem-vindos. Mateus capítulo 13, agora, versículo 18. Jesus vai explicar. Vai decifrar, vai decodificar a mensagem. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata
o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Junto ao caminho. Veja, você vai ver que tem uma sequência aqui de ações nessas parábolas. Você tem a pregação, você tem o ouvir, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Você tem o ouvir, você tem o entendimento e você tem a reação. O resultado, perdão. Não a reação, perdão, o resultado. O solo duro é aquele coração duro, aquele coração pisado. Você prega para aquela pessoa, a palavra não penetra, ela rejeita, ela não aceita, fica sempre na esfera superficial. E ela não entende, ela não aceita, sabe por quê? Porque ela não entende. É isso que Jesus diz, ela não entende. E ela não entendendo, vem o maligno e arrebata aquela mensagem. Vem o maligno e tira aquilo da mente, do coração dela. Ou seja, você prega e a pessoa, ela não para pensar no que você está dizendo, ela já rejeita de cara. Não, eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha religião, eu tenho os meus conceitos, eu tenho as minhas ideias, eu tenho a minha filosofia de vida. Isso aí para mim não é para mim não, muito obrigado. Ela nem ouviu o que você estava dizendo direito, porque ela não entendeu, ela rejeita aquilo e logo ela se esquece. E se aquilo ali não entra na mente, no coração dela, ela pode ser salva? Não. Era o que os judeus estavam fazendo. Não estavam permitindo nem que a palavra penetrasse na mente deles. Não estavam nem parando para analisar se aquilo era verdade. Então há muitos que você prega para ele, fala para ele, talvez haja alguém hoje à noite aqui assim, que ouve a palavra de Deus, mas não para nem para analisar. O que essa pessoa está dizendo é verdade? Será que é isso mesmo? Depois nós temos também, em versículo 20, o que foi semeado em pedregais, aquela semente, aquela raiz rasa, que cresce rápido, né? Nasce logo, porque não tem terra funda. Então veja que esse crescimento rápido, ele recebe com alegria, eufórico, com muita alegria, muita empolgação. É tudo muito bom, tudo muito novo, tudo muito bonito, tudo muito legal. Tudo muito entusiástico, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Não dura muito. Não dura muito. Qual é o teste para o verdadeiro crente? Qual é a prova para você saber se você é filho de Deus mesmo? As provações, as angústias, as perseguições, as tribulações. E aí diz aqui, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, veja que não é por causa dele, mas por causa da palavra, logo se ofende, logo se escandaliza, logo desanima, logo desiste, e na mesma empolgação que cresceu, e falou, eu dou minha vida por Cristo, eu estou disposto a morrer por Cristo. Aparece o primeiro soldado romano com a espada na mão, opa, tá bom, eu desisto, estou indo embora, não era bem isso que eu estava querendo. Na mesma velocidade que ele se anima, ele desanima. Na mesma velocidade que ele sobe, ele desce. Quando vem o sol, o calor do sol, para provar, para queimar, ele não está junto às águas, junto às correntes das águas, ele não tem nutriente, ele não tem palavra, ele não tem água, ele não tem base, ele não tem raiz, ele não tem fundamentos. A palavra não penetrou no coração de verdade, a palavra está rasa, está superficial, é uma vida de hipocrisia, é uma vida de falsidade, é uma vida de falso crente, de aparência. E logo que as coisas começam a apertar, logo que ele perde o emprego por causa da fé, logo que ele é recriminado, discriminado por causa da sua fé, logo que ele é perseguido por causa da sua fé, ele abandona o barco. Isso não é para mim não. Irmãos, aquele que não está disposto a tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo, não é digno de ser discípulo de Cristo. Se você não está disposto a viver uma vida de angústia e sofrimento em nome de Cristo, crendo que por mais que seja difícil viver a vida cristã, esta é a vontade de Deus para a sua vida e isto é o melhor para a tua vida, e que o sofrimento desta terra não se compara com a glória que há de ser revelada na tua vida.
Se você não está disposto a fazer isso, você não é um discípulo. Reveja a tua salvação. Pare e pense. Qualquer coisinha. Crente está desanimando, está caindo. Que crente é isso? Não é crente. Isso não é cristianismo. Eu ia dar até alguns exemplos aqui, mas deixa que o Espírito Santo trabalhe no coração de cada um. Então, veja só, agora ele diz no versículo 22: e o que foi semeado entre espinhos, é o que ouve, novamente, todos eles estão ouvindo, percebe? É o que ouve, todos estão ouvindo. Esse aqui compreendeu? O que foi semeado à beira do caminho, compreendeu a palavra? Não. O que foi semeado entre os pedregais, compreendeu a palavra? Não. Se converteu, foi salvo? Não. O que foi semeado entre os espinhos, compreendeu a palavra? Também não. Foi salvo? Também não. Ele não entendeu como é que ele vai ser salvo se ele não entendeu. Se a fé é pelo ouvir, se a fé é pelo entendimento da palavra de Deus. Então, veja, ele ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Não há resultados, não há fé, não há obras para Deus. Ele até diz, eu tenho fé. E nós dizemos, então me mostra a tua fé pelas tuas obras. Cadê as obras? Não tem obras. Então se não tem obras, não tem. Vocês conhecem essa passagem de Tiago, né? Eu já preguei aqui sobre essa passagem. Então se não tem obras, não tem fé. Porque a fé sem obras é morta. Então veja, esse aqui que está sufocado pelos espinhos, que espinhos são esses? São os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas que, sufocam. Não permitem crescimento. Está escondido. Não entendeu ainda. Precisa realmente estar disposto a largar tudo, a sacrificar por amor a Cristo. Vem, Jesus disse para o rico jovem: se você realmente quer ter um lugar nos céus, vende tudo que tens. O lucro que você vai ter, distribui aos pobres. Depois vem e segue-me e terás um lugar nos céus. Se você, agora em sã consciência, faria isso, daria tudo que você tem, distribuir aos pobres, para vir seguir a Cristo. Aquele jovem não conseguiu fazer isso. Ele não entendeu o que era mais importante. O pecado dele era a cobiça. O pecado dele eram as riquezas. O Deus dele eram as riquezas. Então Jesus está dizendo para ele: abandone o teu Deus das riquezas. Mostra que você realmente me ama e siga-me. Jesus não está pedindo para você fazer isso hoje à noite, não. Mas algumas vezes Deus prova a nossa fé de forma parecida, levando tudo que nós temos. Irmãos, muitos estão aí com os cuidados, com as preocupações deste mundo. Estudar, pastor, eu tenho que estudar, pastor. Estudar muito, eu tenho que passar naquele concurso, eu tenho que passar naquela faculdade, eu tenho que passar naquele emprego. Aí entra na faculdade: não, pastor, na faculdade está difícil, tem que estudar muito, pastor, tem que estudar, trabalhar. Não, tem que sustentar. E se afogam, e se afundam, e se enterram no trabalho, se enterram nos estudos, se enterram na preocupação com a família, se enterram nos cuidados do dia a dia, de arrumar a casa, de correr para um lado, de correr para o outro. E quantas horas tem para ter comunhão com Deus? Quantos minutos tem para ter comunhão com Deus? Quantos dias da semana participam nos cultos na igreja? Nenhum. E depois vem dizer: não, eu tenho fé em Cristo. Tá bom, sei.
Acredito em você. Não acredito, não. Se você realmente entende que Deus e Cristo é o mais importante na tua vida, você vai priorizar as coisas. Não é que você vai deixar de trabalhar, não é que você vai deixar de estudar, não é que você vai deixar de cuidar da sua família, não é que você vai deixar de ter lazer. Okay? Muitos preferem ter o seu tempo de lazer e de descanso do que participar dos cultos. A prioridade está errada. O Deus no coração está errado. O ídolo no coração não é o correto. E sufocam, matam. Não produzem para Deus, não têm frutos. Estão mais preocupados com as coisas deste mundo que este mundo oferece do que com a glória de Deus e com as bênçãos de Deus e com a vontade de Deus para as suas vidas. E por causa disso eles não conseguem avançar, não vão para lugar nenhum. Evidência de que não são salvos. Talvez você possa estar numa situação assim, muito preocupado com o trabalho, muito preocupado com o dinheiro, muito preocupado com sua família, com sua faculdade, com seus estudos, etc. Mas 0% preocupado com a vontade de Deus para a sua vida. Examine-se. Veja se você realmente entendeu o que é ser um cristão. Veja se você realmente entendeu o que é ter Deus como Senhor da tua vida, ter Cristo como Senhor da tua vida, ter o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Analise, veja se você realmente entendeu isso, se você realmente entregou sua vida a Deus e a Cristo em primeiro lugar. E amados, o último solo é a boa terra, a terra fofa, que a semente cai, ela profunda, e ela cria raízes, e ela não tem espinhos sufocando, ela não tem raiz rasa, ela realmente é uma terra boa. Deixa eu só um momento. Versículo 23, é o que ouve e compreende. Agora entrou a palavra compreende, entendeu? Ele ouviu, compreendeu, ele analisou, ele deu atenção, ele prestou atenção àquilo que estava sendo dito, ele compreendeu. Isso mesmo. Ele creu na palavra e aí ele dá fruto. Qual é a evidência? Qual é a evidência de que aquela pessoa é realmente um filho de Deus? Os frutos. A prova, o teste, são as provações, as tribulações, as angústias. Essa é a prova, vamos ver se é mesmo. E a evidência são os frutos. Pelos frutos se conhece a árvore. Se você fala assim, eis aqui um pé de manga, e está cheio de limão ali, você, não, desculpa, esse aqui não é manga, não é mangueira, isso aqui é limoeiro, porque é pelos frutos que se conhece a árvore. Então, se você olha para a vida de alguém, ela não está interessada para as coisas de Deus, ela não vive para Deus, vive para si mesma, rejeita a palavra de Deus. Como você vai dizer que ela é filha de Deus? Como você vai dizer que ela realmente crê em Cristo como Senhor e Salvador da vida dela? E o bom aqui é que diz que esses frutos vêm proporcionais. Uns dão menos, outros dão médio e outros dão mais. 30, 60 e 100. Proporcionais. Uns dão poucos, outro menos e outro mais. Ou seja, a boa semente é aquela que dá atenção, recebe a palavra no coração e no meio da angústia, no meio da perseguição, ela não desiste. Ela não se deixa prender pelos cuidados deste mundo, ela não se deixa prender pela sedução das riquezas e ela produz frutos. E não é que ela seja de pouca duração, ela permanece para sempre, porque aquele que fica na vontade de Deus permanece para sempre, tem a vida eterna. E agora a pergunta que eu faço para você que está aqui hoje à noite: que tipo de solo que você é? Que tipo de solo que você é? Que tipo de solo é o teu coração? Você é alguém que ouve a pregação da palavra de Deus
e nem escuta o que o pastor está pregando, nem dá atenção, nem dá ouvidos, nem para analisar o que o pastor está dizendo. Ou você é aquele que aparentemente é um crente muito fervoroso, muito animado, participa de todas as situações, mas quando vem a primeira tribulação, desiste, desanima, vai embora. Ou você é daquele que mesmo, aparentemente, parece um crente, mas está tão preocupado com as coisas do mundo que não se interessa com as coisas de Deus. Cuidado, pode ser que você não seja um crente, pode ser que você não seja um filho de Deus ainda. Ou você realmente é alguém que realmente crê em Cristo como Salvador, que você já entendeu a palavra, que você realmente quer produzir frutos para Deus, mas você está ainda na esfera produzindo poucos, não é? Mas quer produzir médios, ou quer produzir mais. Deixa eu dizer para você o seguinte: se você está no primeiro, se o teu coração é o primeiro tipo, você está perdido, você vai para o inferno. Se o teu coração é do segundo tipo, você vai para o inferno. Se o teu coração é do terceiro tipo, você não entendeu ainda, então você também vai para o inferno. Então você precisa analisar a tua vida, não endureça o coração, não endureça. Precisa analisar a tua vida e aceitar essa palavra de bom grado. Jesus morreu por você. Jesus morreu para te salvar. Arrependa-se do teu pecado. Entregue a tua vida a Cristo para ser o teu Senhor e o teu Salvador. E viva para Ele por toda a eternidade, dando frutos para Ele. Eu convido você hoje à noite. Se você ainda está em uma dessas três situações, você precisa da quarta situação. Você precisa ter o teu coração quebrantado por Deus. E você precisa aceitar essa palavra do Evangelho que salva. E você precisa então entregar a tua vida a Cristo para se tornar o teu Salvador. Arrependa-se dos teus pecados que te mandam para o inferno. E crê em Cristo para receber um lugar no céu. Este é o meu convite para você hoje à noite. E se você já é um salvo, produza mais frutos. Produza mais frutos. Ligue-se à videira. Ligue-se à videira para dar mais frutos ainda e para que o Pai seja glorificado através dos seus frutos. Nós vamos neste momento ter uma palavra de oração. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de juntos aqui estudarmos a Tua palavra. Tua palavra nunca volta vazia, Senhor, eu creio nisso. Eu creio também que há alguém aqui que precisou ouvir essa palavra e que realmente precisa de um quebrantar de coração hoje à noite. Por favor, Pai, nos livra do endurecimento de coração, Senhor. Talvez haja alguém aqui que está endurecendo seu coração cada vez mais e pode chegar num ponto de perigo que não consiga mais voltar atrás. Tem misericórdia, tem misericórdia. Rogamos a Tua misericórdia, Senhor Deus. Tem misericórdia para a vida dessa pessoa. Quebrando o coração dela, o Senhor pode fazer isso, o Senhor é poderoso, para que ela entregue a vida dela a Cristo como Senhor e Salvador, para que ela se arrependa dos seus pecados, o Pai, que os condena ao inferno, e venha a receber a Cristo como Senhor, Pai, por favor. E, Senhor, eu peço por aqueles que já receberam, Pai, a palavra, que, Senhor Deus, já estão crescendo na Tua palavra. Ajuda-nos coletivamente, individualmente, a darmos mais frutos para o Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos cantar mais um hino e logo após eu volto, então, com o apelo. Irmãos, há uma passagem no livro de Hebreus, capítulo 10, que nos fala, que nos diz assim, vou ler aqui para os irmãos, a partir do versículo Hebreus 3. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Veja só, que nunca haja entre vós qualquer
em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar dos Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Hoje, exortai-vos uns aos outros. Hoje você está sendo exortado, você está sendo animado, você está sendo incentivado a buscar a Deus, a se dobrar diante de Deus, a produzir mais frutos para Deus, ou talvez entregar a tua vida a Cristo para ser o teu Salvador do inferno. Hoje, tá? Não é amanhã, não foi ontem, hoje. Você está sendo convocado para se colocar na presença de Deus e derramar o teu coração diante dele e colocar-se diante dele pedindo a ele que ele transforme a tua vida hoje. Você vai deixar passar essa oportunidade? Amanhã pode ser tarde. Escuta a voz de Deus, ouça a palavra de Deus. Não faça como os judeus que rejeitaram e depois eles queriam e não conseguiam. Hoje. Então, neste momento, coloque-se diante do Senhor. Eu estou apelando a você. E eu não sei o que você está passando, eu não sei o que há entre você e Deus, eu não sei como vai a tua vida. Mas eu tenho certeza que Deus falou alguma coisa contigo hoje à noite. Então responda ao chamado do Senhor. E quando os instrumentos tocam, após o toque dos instrumentos, está encerrado o culto. Uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade. Deus abençoe.